Bem-vindo de volta. No episódio anterior, revelamos os 7 princípios. Agora, passamos da teoria à prática, ao ponto onde a filosofia se torna poder. Neste episódio do Kybalion, você aprenderá a transmutação mental, como mudar seus estados internos e transformar o chumbo da dúvida em ouro espiritual. E na segunda metade, exploraremos o mistério insondável de O Todo. Entramos em um dos capítulos mais fascinantes e transformadores de O Kybalion. O capítulo 3, a transmutação mental. Aqui, Hermes revela a verdadeira alquimia hermética, não a que transforma chumbo em ouro, mas a que transforma emoções, pensamentos e estados de consciência. Prepare-se, porque este é o ponto em que a filosofia se torna prática. O Kybalion, capítulo 3, a transmutação mental. Tradução e adaptação original livre, domínio público. A mente, assim como os metais e os elementos, pode ser transmutada de estado a estado, de grau a grau, de condição a condição, de polo a polo, de vibração a vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. O Kybalion. Desde os tempos mais antigos, os hermetistas foram os primeiros alquimistas, astrólogos e psicólogos do mundo. Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, foi o fundador dessas escolas. Da alquimia antiga nasceu a química moderna, da astrologia, a astrolomia, e da psicologia mística, a ciência da mente que conhecemos hoje. Mas o que os antigos sabiam ia muito além do que a ciência moderna ousa admitir. Eles compreendiam que o verdadeiro poder não está na manipulação da matéria, mas no domínio da mente, pois a mente é a matriz de toda a realidade. A verdadeira alquimia. A palavra transmutação significa transformar algo de uma natureza em outra, como o alquimista que buscava transformar metais em ouro. Mas para os hermetistas, essa transformação sempre foi um símbolo. O ouro que buscavam não era o metal físico, e sim o estado mental elevado, a consciência desperta que brilha acima das impurezas humanas. Assim, transmutação mental é a arte de mudar pensamentos, emoções e vibrações internas, transformando medo em coragem, ignorância em sabedoria, ódio em amor. Aquele que domina sua mente, domina sua realidade. O universo é mental. O primeiro princípio hermético ensina: o todo é mente, o universo é mental. Se tudo é mente, então toda mudança verdadeira deve começar no campo mental. A mente é o laboratório do mago, o forno do alquimista, o templo do iniciado. Quem compreende essa verdade descobre que é possível alterar não apenas seus estados internos, mas também as condições externas da vida, porque ambas são manifestações de uma mesma substância mental: o poder do pensamento. Cada pensamento vibra e ressoa como uma nota musical no tecido invisível do universo. Pensamentos de medo, dúvida e raiva criam dissonância, enquanto pensamentos de amor, confiança e sabedoria geram harmonia. O iniciado aprende a mudar sua frequência mental conscientemente, como quem afina um instrumento. Não se trata de negar o que existe, mas de transmutar o que vibra em baixa frequência para um estado superior de consciência. Quem aprende a dominar o ritmo de sua mente pode transformar a dor em poder e o caos em luz. A ciência dos antigos mestres. Os mestres herméticos chamavam essa arte de alquimia mental. Com ela, podiam transformar estados de angústia em serenidade, enfraquecimento em força e ignorância em iluminação. Eles não buscavam ouro físico, buscavam o ouro do espírito. O metal impuro era o ego, e o fogo purificador era o autoconhecimento. Esses ensinamentos foram mantidos em segredo durante séculos, passados apenas de lábios a orelhas.
porque o mundo ainda não estava pronto para compreender que a mente humana é uma extensão da mente universal. A prática do iniciado. O verdadeiro trabalho do discípulo não é manipular o mundo externo, mas aprender a transmutar o interno. Cada emoção negativa é matéria-prima. Cada pensamento denso é um metal bruto. E a consciência desperta é o fogo que os refina. Quando você muda sua vibração mental, o universo responde, porque o universo é mental. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, se torna sua realidade. O segredo da mente desperta. Compreender o princípio do mentalismo é possuir a chave mestra da criação. A mente é a ponte entre o invisível e o manifestado. Por isso, o verdadeiro hermetista não tenta escapar do mundo. Ele o transforma a partir de dentro. Ele compreende que cada pensamento é uma semente e que cada emoção é a água que a faz crescer. Assim, cultiva dentro de si apenas aquilo que deseja ver florescer no mundo. Capítulo 4. O Todo. Talvez o mais místico e profundo do Kybalion. Aqui, o livro fala do mistério supremo, a fonte de toda a existência, o infinito que está além de tudo que podemos compreender. E ainda assim, é o que realmente somos. Prepare-se porque este capítulo é pura contemplação espiritual. O Kybalion, capítulo 4. O Todo. Tradução e adaptação original livre. Domínio público. Abaixo do todo, o universo e todas as coisas são como nada. Mas dentro do todo, o universo e todas as coisas são tudo. O Kybalion. Em toda parte, em todos os tempos, os buscadores da verdade perguntaram: o que é o todo? O que existe além do tempo, do espaço, da mente, da energia? Os antigos hermetistas chamavam essa realidade suprema de o todo, o infinito, a origem, o espírito absoluto. O todo é o que sempre foi e que sempre será. Nada existe fora dele, pois tudo que existe é parte dele. Nada existe fora do todo, e o todo não está fora de coisa alguma. O mistério inominável. O todo não pode ser descrito completamente, porque qualquer descrição o limitaria. E o todo é ilimitado. Não é Deus no sentido religioso, nem uma força bruta da natureza. É consciência pura. É vida que contém toda a vida, mente que contém todas as mentes, e energia que contém todas as energias. Todas as religiões tentaram nomeá-lo, mas os sábios sabiam que dar nome ao infinito é reduzir o inefável. Por isso, os antigos egípcios o chamavam de aquele que é o todo em tudo, além da compreensão humana. A mente humana é incapaz de compreender o todo em sua totalidade. Como uma sombra não pode entender a luz, a parte não pode abarcar o todo. Mas embora não possamos compreender o todo, podemos senti-lo. Podemos reconhecê-lo em cada sopro de vida, em cada átomo, em cada estrela. O todo está em tudo, e tudo está no todo. O buscador que desperta percebe que não é separado do todo, mas uma expressão dele. O todo pensa, e o universo é o pensamento manifestado. O todo é mente. Este é o ensinamento central da filosofia hermética. O todo é mente. O universo é uma criação mental. Tudo o que existe, mundos, galáxias, ideias, sentimentos, seres, é um sonho da mente infinita. Assim como você sonha enquanto dorme, e nesse sonho cria mundos inteiros, assim também o todo sonha o cosmos. Mas ao contrário do seu sonho, o sonho do todo é tão vasto e profundo que chamamos isso de realidade. O todo é infinito, em poder e presença, infinito em sabedoria e amor. Nada pode limitá-lo. Não tem começo porque sempre foi. Não tem fim porque nunca deixará de ser. É o círculo sem bandeiras, o silêncio de onde nasce o som, a luz que ilumina todas as luzes. Tudo o que vemos, ouvimos e sentimos é manifestação da mente do todo. O todo e o universo.
Os hermetistas ensinam que o universo não é o todo, mas uma criação dentro dele, como uma ideia dentro da mente de alguém. Da mesma forma que um artista cria uma imagem, sem se tornar a própria pintura, assim o todo cria o universo, mas continua sendo maior que a criação. O todo está dentro do universo, e o universo está dentro do todo. Mas o todo transcende o universo, a presença divina em tudo. Tudo que existe é sagrado, porque tudo é expressão do todo. Cada alma é uma centelha do infinito. Cada átomo é um templo da divindade. O buscador que compreende isso não teme mais a morte, nem o esquecimento. Sabe que é parte de algo eterno, uma nota na música infinita da criação. O todo está em tudo, e tudo repousa no todo. E assim, o estudante que contempla o todo percebe o maior dos segredos herméticos. Não há separação. Não há eu e Deus, Criador e criado. Tudo é uma única presença, manifestando-se em infinitas formas. A sabedoria do todo é vasta, mas a sua centelha vive em você. No nosso próximo encontro, vamos desvendar o universo mental e a lei da criação consciente. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like para que ele encontre outros buscadores. E me diga, qual crença limitante você está pronto para transmutar essa semana? Deixe sua intenção nos comentários.